Comecei a minha história do trânsito faz algum tempo já, na faculdade de engenharia. Depois fui funcionário do Detran, em 2006, e hoje ocupo a cadeira de superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Sou campograndense, nato, nascido e criado em Mato Grosso do Sul. O nosso estado, senhoras e senhoras, mudou muito. O nosso trânsito mudou muito. Hoje, aqui, o Alan pode me dizer se eu estou enganado, nosso VDM, que é o volume diário, né, de veículos, de trânsito de veículos nas rodovias, eu tenho certeza que aumentou drasticamente nos últimos 10 anos, né, Alan? Então, o trânsito que nós tínhamos no passado, não tão distante, hoje ele é bem diferente. Hoje, Coronel Vila Sante, a gente tem um efetivo histórico da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos por volta aí aproximadamente 650 policiais rodoviários aqui no estado. É um número histórico. Nós nunca tivemos tantos policiais. Hoje, eu tive a curiosidade de olhar aqui pelos nossos sistemas, eu consegui ver, nós temos, trabalhando nas nossas UOPs, nossos postos, 65 policiais rodoviários federais, 65. Vamos dizer assim, 4.000 quilômetros de rodovia federal, aproximadamente, pouco mais de 4.000, 4.078 quilômetros de rodovias federais, somente de rodovias federais. 65 policiais, vocês acham que é o suficiente? Não é. Mesmo que tivéssemos o dobro, seria o suficiente? Também não. Então, vai muito mais além do que isso. É muito mais além do que a fiscalização, é muito mais além do que a multa, né? É muito mais do que isso. A gente precisa nos reeducar, que foi falado aqui, muito bem pontuado pela engenheira Ana. A educação é a palavra. A gente está falando aqui, senhores, eu vi aqui a explanação do Jari, a gente está falando de saúde pública. Nós estamos tratando de saúde pública. A gente, como se combate aqui? Posso fazer uma pergunta? Como se combate uma pandemia? Com o quê? Vacina. Sabe qual que é a nossa vacina? A educação. Coronel Federico, a educação por trânsito é a nossa vacina. Ela que vai salvar o nosso trânsito. Nós precisamos, como disse bem o Rudel, a gente precisa, o trânsito ele não se faz só com boa vontade, a gente precisa de investimento em infraestrutura, investimento em fiscalização, é claro, mas o principal, investimento em educação. Aqui, eu tive algumas oportunidades de ir para Brasília e a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul ela é muito reconhecida pelo combate à criminalidade. Aqui, nós, por temos uma posição geográfica dividida com países como Paraguai e Bolívia, nós temos uma dedicação, claro, grande nos policiais, a gente tem um nível de apreensão de drogas elevado. Nós somos a primeira regional em combate. 40% de toda a apreensão de droga do país é a PRF do Mato Grosso do Sul. E quando a gente vai discutir lá em Brasília, eu encontro com outros superintendentes, eles falam muito dessa parte de combate ao crime, né? E dizem, eu escutei isso e foi bem marcante para mim. Um superintendente me disse, mas Bueno, o trânsito de Mato Grosso do Sul não é relevante. Eu digo, não. Isso que aconteceu com a Emily é relevante, sim. Isso é muito relevante. Então, qualquer morte, qualquer acidente grave com limitações, ele causa um impacto, não só nos envolvidos, mas na sociedade como um todo. A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa se reeducar, a gente precisa replicar o nosso conhecimento, como diz aqui o próprio tema da audiência pública, muito bem colocado pelo deputado Júnior Mock, como as escolhas no trânsito impactam a sociedade. Que escolhas são essas? São as minhas escolhas, são as escolhas do Bruno, são as escolhas da Ivanise, são as escolhas do Dr. Ricardo, do Coronel Elcio.
São as nossas escolhas, senhores. Quando nós escolhemos sair do trânsito e ter um pouquinho de consciência. O que eu gostaria de deixar aqui, o recado a todos, e novamente parabenizando o deputado Júnior Mock pela audiência, de suma importância a gente discutir esse assunto, principalmente agora, na Semana Nacional do Trânsito, vai de 18 a 25, é só essa semana que a gente tem pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas a gente discute trânsito o tempo todo, toda hora, mas o que eu quero deixar aqui, claro para todos, a responsabilidade está na mão de todo mundo. Nós aqui gerimos o trânsito até da pessoa que vai sair de casa e vai para o trabalho. Tá? Então, vamos fazer do trânsito um lugar mais seguro para todos.